As RFCs, dentro do contexto que a gente está falando sobre rede, é muito importante para definir os padrões que serão utilizados para que a comunicação possa acontecer entre duas máquinas. Então, digamos que a gente tem duas máquinas aqui e elas vão se comunicar através de um protocolo. Esse protocolo, ele vai ser colocado, ele vai ser classificado, ele vai ser, digamos, colocado dentro de uma biblioteca chamada RFC, que significa Request for Comments. Isso já começou há muito tempo atrás e todas os padrões de internet, eles estão dentro das RFCs. Tem RFCs que vai definir como que o protocolo deve se comunicar, como que é a linguagem. Então, a gente sabe que o computador ele só fala 0 e 1. Então, deve haver um protocolo, apesar de igual o humano. Então, um humano, quando vai falar com outro humano, ele vai falar através da boca, ele vai falar através dos gestos. Eles têm que conversar a mesma língua, porque senão eles não vão entender um ao outro. A mesma coisa com computadores. Eles vão ter que falar a mesma língua, eles vão ter que falar o mesmo protocolo. No caso do TCP/IP, é uma suíte de protocolos que eles vão utilizar para comunicação. Eles podem usar token ring. Isso aqui já é em outra camada, não é em relação a TCP/IP, mas são protocolos que são utilizados para comunicação, assim como o FTP, por exemplo. FTP para transferência de arquivo. É um protocolo utilizado para transferência de arquivo, File Transfer Protocol. Então, as RFCs, elas definem tudo isso, vai definir IPv4, IPv6, vai definir diversas coisas que são utilizadas dentro de um ambiente computacional. Todas as RFCs elas vão receber uma classificação. E essa classificação pode ser necessária, recomendada, opcional, de uso limitado, de não recomendado. A de necessário, como o próprio nome diz, é necessária a implementação. Recomendada aplicável a alguns cenários, mas quem que cria isso aqui? A ISOC, que é a Internet Society, tem uma subdivisão chamada IE IETF, que é Internet Engineering Task Force. Eles que definem os padrões da internet. Então, os padrões são definidos por esse grupo dentro da SOC, da Internet Society, e eles que vão definir se é necessário, se é recomendado. Os opcionais, as RFCs opcionais, elas devem ser utilizadas em algumas. Pode ser implementado ou pode não ser implementado. Então, digamos que a gente tem uma máquina Unix e uma máquina Windows. Então, elas. A máquina Windows, a implementação Windows da SRFC pode ser que não tenha algumas coisas opcionais. O uso limitado é apenas para determinados casos, não é para ser implementado sempre. É só se, naquele caso, se o seu cenário entrar naquele caso, você deve implementar essa RFC. E o não recomendado é para condições assim, excepcionais mesmo. Então, recomenda-se que não seja implementado a RFC que está caracterizada como não recomendada. Dentro do site do IETF, tem aqui, o IETF não tem várias RFCs, eu vou falar sobre a de TCP/IP. Então, ele vai mostrar pra gente, ele coloca pra gente um cabeçalho. Então, não é um grupo, não é um comitê que cria uma RFC. É sempre uma pessoa e qualquer pessoa dentro da Internet Society consegue aplicar e consegue falar, eu quero colocar essa RFC aqui no ar. Eu gostaria que esse documento virasse uma RFC. E então, tem várias coisas. Então, dentro da RFC aqui do TCP/IP, tem introdução, TCP/IP overview, enfim, tem essa table of contents. E ele vai trazer para a gente toda a definição do protocolo TCP/IP. Então, TCP e UDP, que eles ficam na camada de transporte, aí tem IP, tem internet, o cabo da internet aqui. Então, tem inclusive vários desenhinhos dessa maneira. Multiplexador, demultiplexador e como que funciona. Então, o fluxo de dados, como deve ir daqui para cá e tudo mais. Tem uma parte aqui que inclusive ele faz uma comparação com a vida humana. Então, como que o humano utilizaria a RFC e tudo mais, e para que ela serve e ah, quais são os problemas que ela tenta resolver. Além disso, tem um índice aqui, se você for tools.ietf.org/fc/index, vai ter de todas as RFCs que estão catalogadas. Então, a gente pode procurar por IGMP, que é um protocolo.
a gente pode procurar por ICMP, que é um outro protocolo. A gente pode procurar por DNS, DNSSEC, aqui, ó, Derivation, DNS Name. Tem vários resultados, são várias coisas que tem em relação a DNS. Então, tem segurança sobre ICMP, segurança sobre IGMP. Enfim, são muitas RFCs que determinam, que padronizam diversas coisas. Inclusive, tem uma RFC que padroniza como que as palavras são utilizadas. Então, keywords for using RFCs to indicate requirement levels. Então, essa RFC ela é específica para definir qual que é o significado de cada palavra. Então, a palavra must tem essa ideia. A palavra must not tem essa ideia. Should tem essa. Should not tem essa ideia. Então, cada palavra aqui dentro dessa RFC, ela define qual que é o significado dessa palavra dentro das outras RFCs. Então, sempre quando uma palavra may for utilizada dentro de uma RFC, ela tem exatamente este significado e é para ser opcional, por exemplo. Então, should not é não recomendado, should é recomendado. Então, cada pedacinho aqui é super bem documentado, catalogado, para não haver erro e para não ter erro, para que as implementações sejam do modo correto. Então, lembrando que sempre tem o padrão é definido na RFC versus a implementação, que é pela pessoa que estiver desenvolvendo ou pela empresa que estiver desenvolvendo, seja ela Microsoft, seja ela o pessoal de código aberto lá do Linux, seja o pessoal do Unix ou HP com HPUX, cada um vai fazer a implementação do seu modo, lembrando sempre que tem um padrão a ser seguido, porque senão as duas máquinas nunca vão conseguir se comunicar, porque elas não utilizam, apesar de ter a implementação certa, elas têm que seguir o mesmo padrão, porque aí a comunicação flui sem problema nenhum.